Fracassado. Essa palavra ecoou pela sala como um tiro. Todos riram. Ele baixou a cabeça, engoliu o orgulho e saiu em silêncio. Naquele momento, aos 17 anos, Gabriel Santos não imaginava que essa humilhação seria o combustível que o transformaria numa das maiores surpresas que aquela cidade já presenciou. Se você já foi desacreditado, se já riram dos seus sonhos, se já disseram que você não tinha futuro, esta história é para você, porque o que você está prestes a ouvir vai te mostrar que a melhor vingança não é com ódio, é com resultados. E alguns resultados são tão extraordinários que transformam zombaria em admiração, desprezo em respeito. Prepare-se para uma reviravolta que vai emocionar você. Gabriel Santos era filho de Dona Maria, faxineira do colégio municipal, e de seu João, pedreiro que trabalhava de sol a sol. Moravam numa casinha simples no bairro São José, onde o asfalto terminava e começava a terra batida. Era um garoto magro, tímido, que usava o uniforme escolar sempre um pouco largo demais, herança do irmão mais velho. Mas Gabriel tinha algo que ninguém via, uma imaginação sem limites e uma determinação silenciosa que nem ele mesmo conhecia completamente. Na escola, era invisível. Nas aulas de educação física, sempre era o último a ser escolhido para os times. Na hora do recreio, ficava sozinho, lendo gibis velhos que encontrava no lixo da biblioteca. Os colegas o chamavam de Gabi Esquisito, ou simplesmente ignoravam sua existência. Gabriel sonhava em ser escritor. Escrevia histórias em cadernos velhos, criava personagens fantásticos, imaginava mundos inteiros. Guardava tudo debaixo da cama como um tesouro secreto. Ninguém sabia desse sonho. Ninguém. Até o dia em que tudo mudou. Era uma tarde de quinta-feira quando a professora de português, Dona Carmen, anunciou um concurso de redação. O tema era Meu Futuro. Gabriel sentiu o coração acelerar. Finalmente uma chance de mostrar do que era capaz. Passou 3 noites escrevendo. Reescreveu 5 vezes. Cada palavra foi escolhida com carinho. Cada frase construída como quem monta um quebra-cabeças. A redação falava sobre um menino pobre que sonhava em escrever livros que tocassem o coração das pessoas, que quisesse mostrar que todos têm uma história importante para contar. No dia da entrega, Gabriel estava nervoso, mas esperançoso. Pela primeira vez na vida, sentia que poderia se destacar em algo positivo. Uma semana depois, Dona Carmen devolveu as redações. Gabriel esperou ansioso enquanto ela chamava os nomes. João Pedro, parabéns, sua redação foi criativa. Ana Luísa, gostei muito da sua abordagem. Marcos, excelente trabalho, Gabriel esperou. E esperou. Seu nome não foi chamado entre os melhores. Quando finalmente recebeu sua redação de volta, viu a nota vermelha 4,0 e embaixo, o comentário que mudaria sua vida para sempre. Gabriel, você precisa ser mais realista com seus sonhos. Escrever não é para qualquer um. Procure algo mais adequado ao seu perfil. As palavras pareciam queimar o papel, mas o pior ainda estava por vir. Na hora do recreio, Marcos, o garoto mais popular da turma, pegou a redação de Gabriel que estava sobre a carteira. Pessoal, venham ouvir isso, gritou. O Gabi Esquisito quer ser escritor. E começou a ler em voz alta, imitando a voz de Gabriel, fazendo caras e bocas, exagerando cada palavra. A turma toda riu. Até alguns professores que passavam pelo pátio sorriram. Cara, você realmente acredita que vai ser escritor? Disse Marcos entre risadas. Olha para você, filho de faxineira e pedreiro. Mora numa casinha de pobre. Não consegue nem falar direito na frente da turma. Você é um fracassado, Gabriel. Sempre foi, sempre será. A palavra ecoou pelo pátio. Fracassado. 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 Gabriel sentiu as pernas fraquejarem. As risadas pareciam vir de todos os lados. Pegou sua mochila e correu para casa, com as bochechas ardendo de vergonha e os olhos cheios de lágrimas que se recusava a derramar na frente de qualquer um. Naquela tarde, algo morreu dentro de Gabriel, mas algo muito maior nasceu. Chegando em casa, Gabriel foi direto para o quarto. Sentou na cama e olhou para aqueles cadernos debaixo dela. Suas histórias, seus sonhos escritos à mão,
com a caligrafia torta de adolescente. Por um momento pensou em queimar tudo. Dona Maria bateu na porta. Gabi, meu filho. O que houve? Você chegou correndo. Ele não respondeu. Não conseguia falar sobre o que havia acontecido. Como explicar para a mãe que seu filho foi chamado de fracassado na frente de toda a escola? Como contar que riram dos sonhos dela também, indiretamente? Naquela noite, Gabriel não dormiu. Ficou olhando para o teto, ouvindo os roncos do pai no quarto ao lado, o barulho dos carros na rua, os cachorros latindo ao longe. E foi ali, na escuridão do seu quarto simples, que tomou a decisão mais importante da sua vida. Eles vão se lembrar de mim, sussurrou para o escuro. Mas não pelo motivo que imaginam. Gabriel não sabia ainda exatamente como, mas sabia que ia provar que estavam errados. Todos. A professora que disse que escrever não era para ele. Os colegas que riram. Todos que o olhavam como se fosse invisível. Mas sua vingança não seria com violência. Não seria com ódio. Seria com algo muito mais poderoso. Seria com o sucesso. Na manhã seguinte, Gabriel acordou diferente. Não era mais o menino tímido que se escondia atrás dos livros. Ainda era quieto. Ainda era discreto. Mas agora tinha um propósito claro queimando dentro do peito. Começou a estudar como nunca havia estudado antes. Não apenas as matérias da escola. Isso era o básico. Gabriel começou a estudar sobre tudo o que o interessava. Literatura, história, filosofia, psicologia. Pegava livros emprestados na biblioteca municipal, lia artigos em revistas velhas que encontrava no ferro velho. Anotava tudo em cadernos que comprava com o dinheiro que economizava do lanche. Enquanto os colegas gastavam o tempo livre jogando videogame ou andando pelo shopping, Gabriel escrevia. Escrevia contos, poesias, roteiros, artigos sobre os mais diversos assuntos. E não escrevia apenas por prazer. Escrevia com método, estudando técnicas, analisando os grandes escritores, entendendo o que fazia uma história funcionar. Mas Gabriel era inteligente. Não contava para ninguém o que estava fazendo. Na escola continuava sendo o Gabi esquisito. Quieto, discreto, aparentemente sem ambições. Deixava os outros pensarem que ele havia desistido dos sonhos. Por dentro, porém, estava construindo algo monumental. Aos 15 anos, Gabriel já tinha lido mais de 200 livros. Conhecia a obra completa de Machado de Assis, Clarice Lispector, José Saramago, Garcia Marques. Estudava técnicas de storytelling, estrutura narrativa, desenvolvimento de personagens. E algo incrível começou a acontecer. Suas histórias estavam ficando boas. Não apenas boas, estavam ficando extraordinárias. Mas Gabriel guardava tudo em segredo. Era como se estivesse forjando uma espada em silêncio, preparando-se para uma batalha que só ele sabia que estava por vir. O primeiro sinal de que algo estava mudando veio aos 16 anos. Gabriel havia mandado um conto para um concurso nacional de literatura jovem, usando um pseudônimo. Era sobre um menino pobre que descobre ter um talento especial, mas precisa enfrentar o preconceito de uma sociedade que o julga pela aparência. 3 meses depois, recebeu uma carta em casa. Tinha ficado em terceiro lugar entre mais de 2.000 participantes de todo o país. Ganhava uma quantia de R$1.000, mais dinheiro do que havia visto junto na vida. Gabriel não contou para ninguém, nem para os pais. Guardou a carta no fundo do guarda-roupa e usou o dinheiro para comprar mais livros, pagar um curso online de escrita criativa e comprar um computador usado. Porque Gabriel havia entendido algo fundamental. A melhor vingança é servida fria. E ele estava apenas esquentando os motores. Aos 17 anos, no último ano do ensino médio, Gabriel continuava sendo tratado como o fracassado da turma. Marcos, o garoto que havia lido sua redação em público, agora estava planejando fazer faculdade de administração, bancado pelo pai empresário. Falava para todos que seria rico e bem-sucedido. E você, Gabriel? Perguntou um dia na frente da turma. Ainda quer ser escritor? A turma riu como sempre. Gabriel apenas sorriu. Estou trabalhando nisso, disse simplesmente. Se soubessem que naquele momento ele já havia publicado 5 contos em revistas literárias,
ganhado 3 concursos nacionais e estava terminando seu primeiro romance. Mas ainda não era a hora. Gabriel sabia que precisava de algo maior, algo que deixasse todo mundo sem palavras. E esse momento estava chegando mais rápido do que qualquer um imaginava. Os 3 anos seguintes foram os mais intensos da vida de Gabriel. Ele havia terminado o ensino médio como um aluno mediano. Não o melhor, não o pior. Exatamente como queria. Ninguém prestava atenção nele. Era invisível, e isso era perfeito. Enquanto seus ex-colegas estavam na faculdade, festando, reclamando das aulas, vivendo a vida universitária típica, Gabriel estava construindo algo extraordinário em completo silêncio. Tinha conseguido um emprego meio período numa gráfica pequena, operando máquinas de impressão. O salário era baixo, mas era suficiente para ajudar em casa e financiar seus projetos literários. Acordava às 5 da manhã, trabalhava até às 13 e dedicava o resto do dia à escrita. Gabriel havia desenvolvido uma rotina militar. Das 14 horas às 18 horas, escrita pura. Das 18 horas às 19 horas, jantar com os pais. Das 19 horas às 22 horas, leitura e estudo. Das 21 horas às 24 horas, mais escrita. E nos finais de semana, escrevia por até 12 horas seguidas. Em 3 anos, Gabriel produziu de romances completos 47 contos, 3 peças de teatro, 125 crônicas, um livro de poesias. Mas não era apenas quantidade, era qualidade. Gabriel estava desenvolvendo uma voz literária única, uma capacidade de tocar as pessoas através das palavras que surpreendia até ele mesmo. E os resultados começaram a aparecer. Aos 19 anos, Gabriel ganhou o Prêmio Nacional de Contos Jovens. Desta vez usou seu nome verdadeiro. A premiação foi em São Paulo, numa cerimônia pequena, mas prestigiosa. Gabriel não contou para ninguém da cidade natal que havia ganhado. Aos 20 anos, um de seus contos foi selecionado para uma antologia que seria lançada por uma editora importante. Seu nome apareceria ao lado de escritores consagrados. Aos 21 anos, conseguiu uma bolsa para participar de um workshop internacional de escrita, em Buenos Aires. Durante 2 semanas, conviveu com escritores de vários países, aprendeu técnicas avançadas, expandiu seus horizontes. Mas Gabriel continuou vivendo na mesma casinha, trabalhando na mesma gráfica, sendo tratado pelos vizinhos como o filho da Dona Maria que nunca conseguiu nada na vida. E isso começou a doer, porque por mais que Gabriel estivesse construindo uma carreira sólida no mundo literário, por mais que estivesse ganhando reconhecimento nacional, em sua cidade natal ele continuava sendo visto como o fracassado que todos conheciam. Houve momentos em que quase desistiu, especialmente numa noite fria de julho, quando estava voltando da gráfica e encontrou Marcos na rua. Marcos agora dirigia um carro importado, usava roupas de marca, trabalhava na empresa do pai. Gabriel, como vai, cara? Disse Marcos com aquele tom falso de quem quer parecer simpático. Ainda escrevendo suas historinhas? Gabriel sentiu o sangue ferver. Queria gritar que havia ganhado prêmios, que seu nome aparecia em revistas importantes, que editores disputavam seus textos, mas se controlou, ainda escrevendo. Respondeu simplesmente: "Ah, cara, você precisa crescer na vida. Olha eu aqui. Meu pai me deu um cargo na empresa, estou ganhando bem, comprei esse carro. Por que você não procura um emprego sério? Posso até dar uma indicação." Gabriel sorriu. "Obrigado, Marcos, mas estou bem assim." "Gabriel, você tem que parar de sonhar e enfrentar a realidade. Você já tem 21 anos, cara. Não pode ficar aí escrevendo para sempre. Isso não é vida." Naquela noite, Gabriel chegou em casa e ficou olhando para sua mesa de trabalho. Manuscritos por toda parte. Prêmios guardados na gaveta, cartas de editores, convites para eventos literários. Tudo invisível para o mundo que o cercava. Por um momento, Gabriel questionou se estava no caminho certo. Se não seria mais fácil aceitar um emprego comum, casar com alguma garota da cidade, ter uma vida simples como todos esperavam dele. Mas então se lembrou daquele dia no pátio da escola, das risadas, da palavra fracassado ecoando pelos corredores, e sentiu aquela chama acender novamente no peito. "Ainda não", murmurou para si mesmo. "Ainda não é suficiente." Gabriel sabia que precisava de algo grande,
Algo tão extraordinário que seria impossível ignorar. Algo que fizesse toda aquela cidade parar e prestar atenção. E foi então que começou a escrever o livro que mudaria tudo. Não era apenas mais um romance. Era sua obra-prima. A história de um menino pobre que supera todas as adversidades através da força da literatura, que transforma a dor em arte, que prova que o talento não conhece classe social. Era autobiográfico, mas era muito mais do que isso. Era universal. Era sobre todos os meninos e meninas que já foram subestimados, desacreditados, chamados de fracassados. Gabriel levou 2 anos para escrever esse livro. 2 anos de noites em claro, de finais de semana sacrificados, de cada palavra pesada e medida como se fosse ouro. E quando terminou, Gabriel sabia que tinha algo especial entre as mãos. Não era apenas bom, era extraordinário. Era o tipo de livro que marca uma geração, que fica na memória dos leitores para sempre. Mandou o manuscrito para a melhor editora do país e esperou. 3 semanas depois, o telefone tocou. Alô, posso falar com Gabriel Santos? Sou eu. Gabriel, aqui é Marina Costa, editora-chefe da Companhia das Letras. Acabei de terminar de ler seu manuscrito. Gabriel sentiu o coração disparar. Gabriel, preciso te dizer uma coisa. Este é um dos melhores livros que li nos últimos 10 anos. Queremos publicá-lo e queremos fazer um lançamento em grande estilo. Gabriel quase deixou o telefone cair. Tem mais uma coisa, Gabriel. Vamos inscrever seu livro no Prêmio Jabuti. Tenho certeza de que tem grandes chances de ganhar. Quando desligou o telefone, Gabriel se sentou na beira da cama e, pela primeira vez em anos, chorou. Mas não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de vitória. Sua vingança estava quase completa. O livro de Gabriel, intitulado O Menino que Escrevia Sonhos, foi lançado numa terça-feira chuvosa de março. A editora havia programado uma campanha modesta. Afinal, era um autor estreante, desconhecido do grande público. Ninguém esperava o que aconteceu a seguir. Em 2 semanas, o livro vendeu 50.000 exemplares. Em 1 mês, já eram 150.000. As resenhas eram extraordinárias. Críticos renomados diziam que havia nascido uma nova voz na literatura brasileira. Leitores escreviam cartas emocionadas contando como a história os havia tocado. Mas Gabriel ainda não havia contado para ninguém da sua cidade natal sobre o livro. Queria que fosse uma surpresa completa. A surpresa veio numa manhã de sábado, quando Dona Maria estava fazendo compras no Mercado Central. Viu uma aglomeração na banca de revistas e se aproximou, curiosa. Que livro é esse que todo mundo está comentando? Perguntou ao jornaleiro. Ah, dona, é um livro que está fazendo o maior sucesso. O Menino que Escrevia Sonhos, de um tal de Gabriel Santos. Dizem que é incrível. Dona Maria sentiu as pernas fraquejarem. Gabriel Santos? Sim, um escritor jovem. Está até concorrendo aos maiores prêmios literários do país. Dona Maria comprou o livro com as mãos tremendo. Na capa estava escrito claramente, Gabriel Santos. E na contracapa, uma foto do seu filho. Correu para casa como nunca havia corrido na vida. João, vem cá rápido. Gritou antes mesmo de entrar em casa. Nosso Gabriel escreveu um livro. Gabriel estava no quarto quando ouviu os gritos da mãe. Desceu as escadas e encontrou os pais na sala, com o livro nas mãos, olhando para ele como se estivessem vendo um fantasma. Meu filho, disse Dona Maria, com lágrimas nos olhos, por que você nunca contou? Gabriel abraçou a mãe. Eu queria ter certeza de que ia dar certo, mãe. Não queria criar expectativas. Seu João, homem simples e de poucas palavras, segurou o livro com cuidado, como se fosse um objeto sagrado. Meu filho é escritor, murmurou incrédulo. Meu filho é escritor de verdade. Naquele final de semana, a notícia se espalhou pela cidade inteira. Gabriel Santos, o fracassado que todos conheciam, havia escrito um livro que estava fazendo sucesso nacional. As reações foram as mais diversas. Alguns vizinhos vinham parabenizar. Outros sussurravam comentários céticos. Mas todos estavam falando sobre Gabriel. A consagração definitiva veio 3 meses depois. Gabriel recebeu um telefonema que mudou tudo.
Gabriel, aqui é Marina da Companhia das Letras. Preciso te dar uma notícia. Você ganhou o Prêmio Jabuti na categoria Romance. E não só isso. Seu livro também ganhou o Prêmio São Paulo de Literatura. Você é oficialmente um dos maiores talentos da literatura brasileira atual. Gabriel não conseguiu falar por alguns segundos. Tem mais uma coisa, Gabriel. A cerimônia de premiação será televisionada nacionalmente. E queremos que você faça um discurso. A cerimônia seria realizada no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, numa quinta-feira à noite. Gabriel convidou os pais, que nunca haviam saído da cidade natal. Dona Maria comprou um vestido novo com o dinheiro que havia economizado. Seu João emprestou um terno do cunhado. Mas a maior surpresa de Gabriel foi outra. Ele usou sua influência para conseguir convites para algumas pessoas específicas da sua cidade. Pessoas que precisavam estar lá naquela noite. Entre elas, estava Marcos. O Teatro Municipal estava lotado. Escritores consagrados, críticos literários, jornalistas, personalidades da cultura brasileira. E lá no fundo, num canto discreto, estavam algumas pessoas de uma cidadezinha do interior que nunca imaginaram estar naquele lugar. Quando anunciaram Gabriel Santos como vencedor do Prêmio Jabuti, o teatro inteiro se levantou para aplaudir. Gabriel subiu ao palco com passos firmes, mas o coração disparado. Olhou para a plateia. Viu os pais na primeira fila, chorando de orgulho. Viu alguns vizinhos boquiabertos. E viu Marcos no fundo, com uma expressão que misturava choque e admiração. Gabriel se aproximou do microfone. O teatro fez silêncio absoluto. Há 10 anos, começou Gabriel com voz clara e firme. Um menino de 17 anos foi chamado de fracassado numa escola pública do interior. Riram dos sonhos dele. Disseram que escrever não era para qualquer um. Disseram que ele deveria ser mais realista. O teatro continuou em silêncio, mas agora era um silêncio tenso, carregado de emoção. Aquele menino voltou para casa naquele dia com o coração partido, mas também com uma determinação que ele mesmo não sabia que possuía. E hoje, 10 anos depois, esse menino está aqui, recebendo o maior prêmio literário do país. Aplausos começaram a ecoar pelo teatro. Este prêmio não é só meu. É de todos os meninos e meninas que já foram subestimados. É de todos os filhos de faxineiras e pedreiros que ousam sonhar grande. É de todos que já foram chamados de fracassados e transformaram essa dor em combustível para alcançar o impossível. Gabriel fez uma pausa, olhou diretamente para onde estava Marcos e sorriu. Quero dedicar este prêmio especialmente àqueles que duvidaram de mim, porque vocês me deram o maior presente que alguém pode dar a um escritor, uma história para contar. O teatro explodiu em aplausos. As pessoas se levantaram, gritaram, assobiaram. Gabriel viu Dona Maria chorando descontroladamente. Viu seu João secando os olhos com a manga da camisa. Viu vizinhos que mal acreditavam no que estavam presenciando. E viu Marcos, de pé como todos os outros, aplaudindo com uma expressão que Gabriel nunca esqueceria. Respeito puro e absoluto. Naquele momento, Gabriel Santos não era mais o fracassado da escola. Era um dos escritores mais promissores do Brasil. Sua vingança estava completa, mas não era uma vingança amarga. Era doce, era justa, era inspiradora. Porque a melhor vingança contra quem duvida de você é simplesmente provar que eles estavam errados. 2 anos se passaram desde aquela noite histórica no Teatro Municipal. Gabriel Santos não é mais o menino tímido que escrevia escondido no seu quarto. Hoje, aos 26 anos, é autor de 3 livros best-sellers, colunista de um grande jornal nacional e palestrante requisitado por universidades de todo o país. Mas Gabriel nunca se esqueceu de onde veio. Todo mês, ele volta à sua cidade natal, não para se exibir, não para esfregar sua vitória na cara de quem duvidou dele. Volta para fazer algo muito mais poderoso. Volta para inspirar. Gabriel criou um projeto social chamado Meninos que Escrevem Sonhos. Todo sábado de manhã, ele vai à biblioteca municipal e dá aulas gratuitas de escrita criativa para crianças e adolescentes da periferia. Ensina que todo mundo tem uma história para contar. Mostra que o talento não conhece endereço, não escolhe família, não olha a conta bancária e sempre repete a mesma frase.
Não deixem ninguém definir o tamanho dos seus sonhos baseado no tamanho da casa onde vocês moram. Numa dessas manhãs de sábado, Gabriel estava terminando a aula quando viu uma figura conhecida na porta da biblioteca. Era Marcos. "Posso falar com você?" perguntou Marcos com humildade na voz. Eles caminharam até a praça em silêncio. Gabriel esperou. "Gabriel", começou Marcos, escolhendo as palavras com cuidado. "Eu vim pedir desculpas. Pelo que fiz na escola, pelas coisas que disse, eu estava errado. Completamente errado." Gabriel o olhou nos olhos. "Marcos, você não precisa." "Preciso sim. Você se tornou exatamente o que sonhava ser. E eu? Bem, eu me tornei apenas mais um cara comum trabalhando na empresa do pai. Não que isso seja ruim, mas..." Marcos fez uma pausa. "Você tinha razão." "Você sempre teve razão." Gabriel sorriu. "Sabe o que é engraçado, Marcos? Eu preciso te agradecer." "Agradecer?" "Sim, porque foi você que me deu a motivação que eu precisava. Foi sua dúvida que me fez trabalhar mais duro. Foi seu desprezo que me fez querer provar meu valor. De certa forma, você foi fundamental para eu chegar onde cheguei." Marcos ficou em silêncio por alguns segundos. "Isso é muito generoso da sua parte, Gabriel." "Não é generosidade, Marcos. É verdade. Todos nós precisamos de pessoas que duvidem de nós para descobrir do que somos realmente capazes." Aquela conversa mudou algo em Gabriel. Ele percebeu que sua jornada não havia sido apenas sobre provar que estava certo. Havia sido sobre descobrir quem ele realmente era. E quem ele era não se definia por quem havia duvidado dele, mas sim por como ele havia escolhido responder a essa dúvida. Gabriel aprendeu que existem dois tipos de vingança na vida: a vingança que destrói e a vingança que constrói. A primeira serve apenas para machucar quem nos machucou. A segunda serve para nos transformar em pessoas melhores do que éramos quando fomos machucados. Hoje, quando Gabriel conta sua história em palestras pelo país, sempre termina com a mesma reflexão. Talvez vocês já tenham sido chamados de fracassados. Talvez já tenham riram dos seus sonhos. Talvez já tenham sido subestimados por causa da sua origem, da sua aparência, da sua idade, do seu gênero, da cor da sua pele. Se isso aconteceu com vocês, eu tenho uma notícia. Vocês receberam um presente. Receberam combustível. Receberam motivação. Receberam uma história para superar. A questão não é se vocês são capazes. Vocês são. Todos vocês são. A questão é se vocês estão dispostos a trabalhar em silêncio, enquanto outros fazem barulho. Se estão dispostos a construir enquanto outros destroem. Se estão dispostos a provar que estavam certos através de resultados, não de palavras. E quando chegarem lá, e vocês vão chegar, lembrem-se, a melhor vingança não é humilhar quem duvidou de vocês. A melhor vingança é se tornarem tão extraordinários que quem duvidou de vocês se sinta orgulhoso de ter conhecido vocês quando ainda não eram nada. Porque no final das contas, o que importa não é quantas vezes caímos ou quantas vezes riram de nós. O que importa é quantas vezes levantamos e quantas pessoas inspiramos a levantar também. Gabriel Santos hoje vive numa casa simples, não muito diferente daquela onde cresceu. Escolheu ficar perto da família, perto das suas raízes, porque entendeu que o verdadeiro sucesso não é fugir de onde você veio, é transformar onde você está. Dona Maria ainda trabalha como faxineira, mas agora por escolha, não por necessidade. "Gosto do meu trabalho", ela diz, "e agora posso fazê-lo com orgulho, sabendo que criei um filho que mudou sua própria história." Seu João continua sendo pedreiro, mas nas horas vagas ajuda Gabriel com o projeto social, ensinando carpintaria básica para os jovens. "Meu filho escreve com palavras", ele diz com orgulho. "Eu construo com tijolos. Cada um constrói do seu jeito." E assim, a história de Gabriel Santos nos ensina a lição mais poderosa de todas, que não importa quantas vezes nos chamem de fracassados, não importa quantas vezes riam dos nossos sonhos, não importa de onde viemos ou o que os outros esperam de nós. O que importa é o que fazemos com a dor, com a dúvida, com a rejeição. Podemos deixar que isso nos destrua, ou podemos usar isso como combustível para nos reconstruir mais fortes.
mais determinados, mais extraordinários do que jamais imaginamos ser possível. Gabriel transformou fracassado na palavra mais motivadora que já ouviu na vida. E você também pode transformar qualquer palavra que tenham usado para te diminuir na força que vai te elevar às alturas que você merece alcançar. Porque no final das contas, a vida não é sobre provar que os outros estavam errados sobre você. A vida é sobre provar que você estava certo sobre você mesmo desde o início. E às vezes, tudo o que precisamos é de alguém que duvide de nós para descobrir que somos capazes de muito mais do que jamais sonhamos. O que antes era motivo de risada, hoje se tornou motivo de respeito. E essa é a vingança mais doce de todas. Que esta história inspire você a transformar seus fracassos em combustível para seus maiores sucessos. Porque todo grande vencedor já foi, um dia, subestimado por alguém.